Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Qual a maior provação de Deus que vocês tiveram na vida? Eita lasqueira! Vou comer pipoca. Em 2014, quando eu quebrei de uma forma muito feia, muito humilhante. E existem duas coisas diferentes que vocês precisam entender, né? Uma vez teve um podcast teu que eu expliquei isso, a diferença de religiosidade e espiritualidade, né? Então não confunda a religião, que é como os homens decidiram se organizar para ter um relacionamento com Deus. Não foi Deus que criou a religião, você tem que sempre lembrar disso. Os homens decidiram, vamos montar uma religião? Vamos. Vai ser o cristianismo, vai ser o islã, vai ser o judaísmo, vai ser... Os homens decidiram a forma como eles iriam se relacionar com Deus. Então é por isso que não existe verdade absoluta na religião. A espiritualidade é independente da religião, é como eu me conecto com algo maior. Se eu acredito em divindade, se eu acredito que Deus existe, eu estou sendo espiritual. Ou seja, eu estou acreditando algo além do natural. Ok, até aqui? Só para vocês não confundirem. Qual foi a pergunta mesmo? Qual a maior provação que Deus... Uma aprovação. Aí, eu fui criado dentro de um ambiente religioso. Ou seja, meu pai, meu avô, meu bisavô, todo mundo era de religião cristã evangélica. Eram batistas. Então, dentro dessa religião, eu fui ensinado de que se eu tenho Deus tudo dá certo, se eu tenho Deus eu sou mais que vencedor, que inclusive é um versículo e tal. Quando eu quebro em 2014, eu duvido da existência de Deus. Afinal de contas, por 33 anos eu aprendi que quem tem Deus não passa por isso. Quem tem Deus dá certo na vida. Quem tem Deus é mais do que vencedor. Como é que pode eu estar sendo humilhado, não sei o que eu vou comer amanhã, estou sendo ameaçado por telefone, e como é que pode isso? Então eu comecei a duvidar de Deus e eu lembro que, como eu estava caminhando por uma depressão severa, eu me tranquei no quarto e comecei a ler a Bíblia, lembrando que eu nasci num ambiente religioso, ou seja, que a Bíblia era algo comum, mas eu nunca tinha lido. Então é muito bom você saber diferenciar isso. Existem pessoas que estão dentro, tem pessoas que falam assim, eu sou católica roxa. Eu falo, você é mesmo? O que está escrito no livro tal? Ela não vai te responder, porque ela diz que mas ela não sabe nada daquilo. Então, eu comecei, na verdade, a ler a Bíblia a primeira vez, mas não com boas intenções. Eu queria desmentir a Bíblia. Eu vou provar que isso aqui tem algum erro. Eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, 66 livros tem a Bíblia, porque eu falei assim, eu vou encontrar uma contradição, vou provar que isso aqui não é verdade, porque se fosse verdade eu não estaria passando a humilhação que eu estou passando. Nesse período que eu comecei a ler a Bíblia com muita atenção, marcando, que eu queria fazer um estudo para pegar as contrariedades, as contradições, eu acabei tendo a maior experiência que eu já tive com Deus na vida. Porque eu comecei a perceber que tudo que me levou a uma quebra foi justamente porque eu acreditei na religião e não no que estava escrito. Ou seja, eu acreditei no que os outros falavam em nome de Deus, mas não no que estava escrito, que a verdade é o que está escrito, não o que os outros falam. E ali eu tive uma experiência muito séria, porque eu vi que eu ia ter que consertar um monte de coisa na minha vida. Eu achava normal, por exemplo, mentir se fosse por um bom motivo. Não, é por um bom motivo. Aí a Bíblia fala que quem mente torna-se filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Estava escrito lá, ninguém me contou isso. Eu falei, como é que pode então eu achar que mentir, se fosse por um bom motivo, é bom? Não, não é bom, inclusive vai te levar para o pior lugar que existe. Então, eu lendo, eu tive a minha própria experiência. E a maior provação que eu tive foi essa, porque eu me senti abandonado por Deus. Porque nesse período em que eu estava tentando encontrar contradições na Bíblia, eu não tinha nenhum tipo de sentimento de que Deus estava comigo. Eu estava me sentindo abandonado. E por isso que eu fui tendo essa raiva de eu vou provar que ele não existe. E acabei tendo uma experiência tão forte que eu fiz uma promessa, um voto. E o voto que eu fiz, eu estava quebrado, arrebentado, morando numa casinha alugada horrível, tipo numa boca de uma comunidade. Uma necessidade terrível, a gente já estava há meses comendo macarrão instantâneo. E passando uma situação assim,
humilhante no extremo mesmo, no extremo. E nesse dia eu falei assim, se Deus existe, e se tudo que eu estou lendo aqui é verdade, ainda esse ano você vai me levantar, falei para Deus. E quando você me levantar, eu começo a pregar tudo que eu aprendi aqui. E eu falei isso, e semanas depois, uma semana depois, começou a dar uma reviravolta na minha vida. Eu comecei a escrever o livro Rumo ao Lugar Desejado, foi meu primeiro livro sem editora. A gente vendeu, eu e Janine, minha esposa, 52 mil livros de mão em mão, ligando para as pessoas, pedindo para levar nas empresas. Eu dava palestra de graça, isso quebrado. Dava palestra de graça para vender o livro no final. Nesse ano, eu me levantei. Em 9 meses eu paguei a dívida, que era milionária. É claro que muita gente perdoou a dívida, muita gente mesmo perdoou, mas todo mundo que cobrou, inclusive ameaçando, recebeu. E eu cumpri minha promessa, eu abri um canal no YouTube e comecei a pregar. E hoje tem mais de 130 milhões de visualizações, e é um canal só de pregação. Você, Tiagão. Tem tempo? Posso responder? Tem. Tá bom. O que eu vou contar para vocês é uma coisa que eu vou falar sem talvez toda a carga e embasamento técnico que talvez outras pessoas que estão nesse mundo há muito mais tempo do que eu. Então o que eu vou falar eu vou falar do meu coração para vocês, tá bom? E eu já quero deixar claro também o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito cética. Nunca fui uma pessoa nem religiosa, nem espiritualizada. E sempre fui uma pessoa que sempre fui, na minha opinião, boa com as pessoas, mas sempre muito material, tá? E aí, como a pergunta foi qual foi a sua maior provação, né? Qual foi a maior prova na sua vida, eu vou contar para vocês duas coisas. Qual foi a maior prova na minha vida e qual foi o momento que eu passei a acreditar. Tem um casamento que a gente foi, eu e a Ká, há 2 anos atrás. Esse casamento era o casamento de uma pessoa, de uma moça muito boa, que tinha participado de várias lives nossas já, aquelas das 5 da manhã, né? Mas a gente era amigo mesmo do irmão dela. E esse irmão dela chamou a gente para ir para Portugal no casamento da irmã. E aí eu e a Ká fomos pro casamento. No que a gente chegou lá, o nosso amigo não foi. Então ficou eu e a Ká uma semana no hotel com a noiva e a família da noiva. E até hoje a gente fica meio, nossa, até pouco tempo atrás, né? Caramba, olha o que a gente fez, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente nunca entendeu por que isso aconteceu. Faz mais ou menos 2 anos. Sempre existe um tempo certo para as coisas acontecerem por aqui. Mas, na hora que as coisas estão acontecendo, às vezes elas não parecem fazer sentido. 2 anos depois eu descobri o porquê que isso aconteceu. Porque quando eu estava em Portugal, tinha uma pessoa que eu não conhecia. Essa pessoa me mandou alguma mensagem, né? E falou, olha, eu estou em Portugal também, vamos se ver? Eu falei, vamos. E esse cara era o Brunet. E a gente se conheceu lá. E sabe o que aconteceu lá? Ele falou assim, Tiago, você fica estudando, um monte de gente rica e tudo mais, né? Mas você sabia que uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro? Aí eu falei, não é possível. Ele falou, e você sabe que o cara mais rico de todos, ele chama Rei Salomão? E sabia que esse cara escreveu alguns livros lá dentro e ele contou tudo sobre os princípios da prosperidade? Eu falei, você tá de sacanagem comigo. E a partir daquele dia eu comecei a ler Provérbios. 2 anos depois, eu, na casa desse cara de novo, agora já num outro nível de relacionamento, ele estava quase desistindo de mim. Porque ele falava muito de Deus para mim e eu sempre queria acreditar, mas não conseguia. Eu falava, não é possível, cara, eu quero muito, mas não é possível. Aí ele contou uma história para mim e me fez um desafio. Ele falou assim, bom, então faz o seguinte, mas primeiro entenda que esse é um caminho sem volta na sua vida. Porque hoje você não tem essa responsabilidade. No momento que você descobre, você passa a ser responsável e isso é um caminho sem volta. Você tem certeza? Eu falei, tenho. E talvez alguns de vocês tenham medo da responsabilidade. E eu disse, eu tenho. No que eu disse isso, ele falou, tá bom, então chega na sua casa hoje de noite,
e faz uma prova de Deus. Olha para cima e fala: Deus, se você existe mesmo, me dá um sinal em 7 dias. O que aconteceu? Durante esses 7 dias, cada segundo do meu dia eu ficava olhando em volta assim, falava: caraca, será que é um sinal? Eu tava almoçando com o Joel, veio um cara do nada, você lembra, Joel? Veio um cara do nada na mesa do lado, ele falou: vocês há 6 anos atrás. Eu falei: cara, é um sinal. Aí eu ficava, tudo era um sinal, cara. Eu olhava pra cima, eu falava: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Chegou no 7º dia de noite, aí eu virei pra cá, que pra quem não conhece é minha esposa. Aí eu falei: amor, não aconteceu nada. E agora? Ela falou assim: Ti, não desiste. Eu falei: que não desiste? Eu fiz uma prova. Ela falou: se existe, me dá um sinal. Então se não dá um sinal, não existe. Dormi e acordei. Não aconteceu nada. Aí a gente foi para uma reunião no escritório. No 8º dia eu fui almoçar. E no que eu fui almoçar na casa de um amigo. E nesse almoço Deus falou comigo. E quando ele falou comigo, eu não tive dúvidas. Eu não tive dúvidas. Mas me bateu uma grande dúvida. Por que isso aconteceu no 8º dia? E aí, esse cara aqui, que tem uma ligação muito forte com Deus, me disse. Ele falou assim: isso aconteceu no 8º dia, Tiago, para te mostrar que Deus existe, mas que as coisas não acontecem no seu tempo e sim no dele. Olha o poder disso. Isso foi muito poderoso. Então foi nesse momento que eu passei a entender. Porque na minha vida aconteceu algo que não era explicável e nem possível. Era impossível. Agora, qual foi a maior prova na minha vida? A maior prova foi que depois que isso aconteceu, eu entendi que a minha trajetória foi uma trajetória improvável. E talvez alguns de vocês passem por algo parecido. Porque vocês olham para mim hoje, e agora que eu entendo que tem algo muito maior do que eu posso falar muitas coisas com outro nível de humildade. Então eu sei que o que eu faço é muito impactante, eu sei que eu arrasto multidões, a gente já fez eventos incríveis, a gente já fez mais de 100, 150 mil pessoas numa live, são coisas incríveis que a gente faz. E algumas pessoas olham para mim e falam: caramba, Thiago, como você é fodão, você é grande, sei lá. Eu não sou nada. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem quem era o Thiago de antigamente. E essa foi a maior prova da minha vida. Porque o Thiago de antigamente não tinha amigos, ninguém queria fazer trabalho em grupo comigo na escola, eu era humilhado todos os dias, desenvolvi uma paixão por videogame, porque eu ficava sozinho. Na faculdade, isso daqui foi para outro nível. Quando eu dava o intervalo da faculdade, eu ia para o banheiro, batia o sinal, eu voltava para a classe. Eu fui humilhado, excluído, ninguém queria me ouvir e nada. E aquele é o mesmo Thiago que hoje arrasta multidões. Então essa para mim foi a maior prova de Deus. Mas só hoje, 31 anos depois, eu entendi por que Ele me levantou. Ele me levantou para estar exatamente nesse momento contando a história para vocês.